dias de hoje, professor? Pois é, Tanaka. Antes a gente começar aqui. Acho que a primeira ciência que a gente tem que trazer para o nosso debate é entender que na estimulada, a quantidade de pessoas que não sabem ou não responderam, as famosas indecisas, ela cai substancialmente, cai pela metade. Até porque você apresenta nomes, né? Porque você apresenta nomes, então você leva o entrevistado para uma zona de conforto, onde ele vai optar pelos nomes que são colocados para ele. Então você tem ali, inclusive, uma métrica hoje. Nós optamos por colocar a maioria dos candidatos viáveis até o momento. Eu quero lembrar apenas que essa pesquisa foi encomendada no mês de março, então alguns nomes não apareceram. Certo. Porque ela foi encomendada ainda antes do período do fim da janela eleitoral, né? Mas, enfim, ela traz a lista de candidatos até o momento. Então o cidadão olha ali, obviamente, ele vai se identificar com algum deles, ou porque ele tem a certeza que vai votar naquele candidato, ou porque ele já alimenta uma certa simpatia. Então é bem diferente da espontânea. Na espontânea você tem um elemento de surpresa, você incorre no risco do entrevistado não se lembrar de um nome, ou de falar o primeiro nome que vem à cabeça, ou de simplesmente, como a gente viu ontem, falar um nome que sequer concorre ao pleito, como é o caso da prefeita Nilza. Nesse não. Nesse nós estamos elencando os candidatos em seus partidos políticos que têm condições plenas de viabilizarem suas candidaturas. Por isso que aqui não aparecem nomes que estavam na estimulada, né? na espontânea, né, professor? Porque a pesquisa, ela a espontânea aparece nome de tudo que é lado. Apareceu até o nome, eu acredito que seja do senhor ali, Ellen, né? Nós achávamos que até o resto. Pois é, eu já te falei que eu sou candidato a prefeito, né? Pelo PGN. PGM. Partido do Simão lá? Do Simão lá. Só que não. Então vamos lá. Vamos lá? Bora pra cima. O pessoal tá esperando, 7h01. Se as eleições para prefeito fossem hoje, qual dos nomes abaixo você votaria na estimulada? Vamos a eles, os números. Alexandre Chepa, do PL, 34%. Doutor Alexandre da Saúde, do União Brasil, 11%. Clóvis Júnior, do PSD, 8%. Doutor Adriano Pivoto, do Podemos, 6%. André de Oliveira, do Novo, e vereador Osmari, do Republicanos, 4% cada um. Sabino Busanello, do PDT, e professor William, do PT, cada um com 3%. Neto da Obras, do MDB, 2%. Elinho, do PSDB, 1%. João Formento, do PL, 1%. Não sabem, não respondem ou não responderam, 24%. Pesquisa, repito, ela é estimulada, diferente da de ontem, que foi a espontânea apresentando estes números. Professor Raul Borges. Vamos lá. O que nós temos aqui de ingrediente novo aí nesta pesquisa, se a gente buscar a última, né? Clóvis Júnior, que é o nome que aparece agora, né? Teve a sua pré-lançamento, né? Um mês atrás, mas eu acho que é isso, né, professor? Isso. Mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. Mais, né? Ô, Tanaka, são duas coisas importantes. Primeiro, a gente perceber que os dois primeiros colocados são do grupo de apoio da prefeita Nilza Simas ainda, né? O Chepa com 34%. E o doutor Alexandre. Uma votação bastante expressiva. 34%. A gente dizia ontem, viu, Tanaka, que o Chepa, ele tá num momento de confirmação da candidatura, mas além disso, você tem na própria essência do último mês alguns fatos que, sem dúvida nenhuma, consolidaram ainda mais a candidatura dele. Primeiro, a ida dele a Brasília, as fotos com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os vídeos, a confirmação de uma candidatura dentro do PL, os vídeos inclusive feitos com o governador Jorginho Melo, o apoio do Jorge Seife, com a liderança que ele já tinha dentro do processo eleitoral, já vem se arrastando há alguns anos, o consolidou ali numa margem folgada em primeiro lugar, 34% das intenções de voto. O doutor Alexandre, que é o nosso secretário de saúde, que vem aparecendo muito bem nas pesquisas também, continuou na segunda posição, com 11%.
Muito embora, Tanaka, essa diferença já tenha sido menor entre os dois. Pois é isso que eu estou notando aqui. A diferença aumentou. Lembrando que neste último mês, certamente, a candidatura do Xepa foi empurrada por essa essência. A gente falou disso aqui ontem, Tanaka, o quanto ainda teremos verticalização de voto em Santa Catarina, que é aquele voto conservador, o voto do PL, o voto da direita, o voto do 22. Isso ainda vai acontecer. É óbvio, é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas eu presumo que a gente ainda tenha na cidade entre 5% e 10% de eleitores que vão cravar o 22 sem saber quem é o candidato, apenas por essa identificação com a direita. Isso acontece. Essa verticalização, ela acontece. Ela aconteceu com o governador Carlos Moisés. O prevê ali de gente, pessoas que independente de quem for o candidato. Independente, as pessoas nem olham pro histórico. Você vê hoje pessoas que estão, nem estou falando especialmente do Xepa, tá, Tanaka? Mas você pega pessoas que especialmente estão na política e hoje estão no PL, que lá atrás já estiveram em outros partidos e partidos inclusive de centro-esquerda. Eu tenho um exemplo aqui do queridíssimo, porque gosto dele demais, o deputado Bruno Souza, ex-deputado Bruno Souza, que começou a militância dentro do PSB. Foi eleito pelo PSB, deputado estadual. E hoje provavelmente o vice do Topazio em Floripa, como candidato do PL. Então, só para você entender que isso hoje é muito comum. Então, as pessoas elas tendem a não olhar muito a questão do passado e se identificar com o momento. Então, no momento, obviamente, até por isso muita gente correu atrás do PL, porque sabia que o PL ia dar esse abrigo, ia dar essa camisa forte que vai ter para a eleição deste ano. Então eu visualizo o Xepa consolidado, o doutor Alexandre estável, não pode ser descartado em hipótese nenhuma, é um cara jovem, vem fazendo um bom trabalho à frente da Secretaria de Saúde, tem obviamente o apoio da Nilza. A Nilza é óbvio, como prefeita, como grande transferidora de votos, como alguém, a gente vai ver isso daqui um pouco, mas eu já vou dar um spoiler, como alguém que transfere até 68% de votos, 38% dizem voto no candidato da Nilza, com certeza. Outros 30% dizem voto talvez. Então soma ou talvez com certeza dá 68%. Então hoje, tanto o Xepa quanto o Alexandre tem condições de receber esse espólio da Nilza e se consolidar ainda mais nessa frente aí que tem esses dois candidatos pavimentando, por enquanto, uma liderança. Mas a gente não pode deixar de citar o Clóvis, né? Sim. Clóvis já nasce num patamar diferente. Nasce grande já. Nasce grande. A gente falava sobre isso ontem, era uma das nossas perguntas, né? Porque das nossas na primeira dúvidas. pesquisa ele já aparece em terceiro lugar. Aparece em terceiro, ele aparece em terceiro ali no empate técnico com o doutor Adriano Pivotto. Que se mantém, né? Se mantém, o doutor Adriano Pivotto tem mantido essa votação estável já há algum tempo. O Pivotto, para mim, que fez, eu continuo dizendo aqui e aceito inclusive os julgamentos, mas a forma como o Pivotto vem conduzindo a trajetória política dele é bem interessante, porque sabe que política tem time, né? Sim. O Brizola nunca foi presidente do Brasil. Teve um período em que existia um time para que ele fosse e ele não pegou esse time. O tempo passou e ele perdeu a condição de Ulisses Guimarães é outro desses caras. Então, às vezes o time da política não vai muito. O Ciro Gomes. O Ciro também, acho que o Ciro um pouco menos, porque. Mas ele estava bem naquela eleição, aí teve um problema. O Ciro ele é uma bomba atômica, né? Ele não se segurou, né? Talvez se ele tivesse um pouco mais de tranquilidade para expressar o que ele sentia. A bomba atômica foi boa. Mas ele é uma bomba pulsante, né? Mas veja o seguinte, o Pivotto ele vem de uma eleição para vereador em que quem é do ramo não apostava que ele vencesse. Foi uma campanha silenciosa. Número acima de 700 votos. Uma campanha de bastidor forte. Isso. Muito entranhada aqui na Meia Praia. Talvez seja hoje o candidato mais identificado com a Meia Praia, doutor Adriano Pivotto. Não é à toa que a gente vê nas pesquisas que ele tem votação expressiva aqui. Sim. Então o Pivotto ele aproveitou que foi vereador, um vereador de oposição desde o primeiro momento. Muito embora fosse uma oposição inteligente, que não obstaculou, que não criou empecilho, mas uma oposição pontual, pertinente, votou quando tinha que votar com o governo e não votou quando não quis votar com o governo também. E de alguma maneira ele aproveitou ali a brecha de 2022, se lançando candidato a deputado. Muita gente achou, mas por que loucura?
e fez 8 mil. Fez muitos votos em Itapema. Mais de 8 mil votos. Acabou transformando aquela eleição num grande trampolim para se viabilizar candidato agora em 2024. Fortaleceu a imagem dele. Então ele está estável e daqui um pouco vem aquela lembrança, quando ele for candidato, a tendência realmente também é crescer. Então você tem aí tanto o Clóvis quanto o Pivôto dentro dessa composição de oposição com candidaturas que tem espaço para crescimento. O André de Oliveira, que aparece ali na 5ª posição, com 4% das intenções de voto, já foi para lá detestado. Sim. O André vai para a 4ª eleição seguida, né? É isso, né, Tanaka? Ele veio a vereador. Ele veio a deputado estadual primeiro, não chegou. Depois veio a prefeito. Não, antes ele vinha a vereador. Então foi vereador. Ele estava no MDB. Isso. E aí uma questão muito pouca, ele também faltou muito. Vereador, deputado, prefeito, deputado e agora se coloca na condição de pré-candidato. E deputado. E deputado também. Deputado, porque ele vai assumir o mandato agora. Assume agora, exatamente. E aí ele volta a ter mais cenário, né? Ele falou pra mim. Isso, conversamos ontem por telefone, inclusive o André estará conosco na próxima segunda-feira de manhã. Perfeito. Vamos conversar bastante sobre esse mandato dele. E ele disse, olha, serão 30 dias muito intensos, porque eu vou para lá para trabalhar, e trabalhar muito. Eu imagino. Então, obviamente, ele vai trazer também esse espólio e vai se colocar numa condição ali de competir. Lembrando que esse grupo de oposição, hoje, ele está bem fechado. Há muitas reuniões acontecendo. E tem um compromisso por lá também, Tanaka. O melhor posicionado desse campo nas pesquisas é o candidato a prefeito. O segundo é o candidato a vice. Então é um grupo que hoje está em sintonia, vai brigar internamente ali para ver quem é candidato e quem é vice. Hoje teríamos aqui, vamos supor, se fosse hoje, né? Tipo, a eleição fosse hoje, o Clóvis seria o prefeito, o candidato a prefeito. E o Adriano vice. E o Adriano vice. Isso. Muito bem. E se o acordo do lado da Nilza fosse cumprido, o Xepa seria o candidato e o Alexandre vice. Exatamente. Hoje, né? Hoje, cenário hoje. Sem rachar, prazo, sem quebrar. Sem nada. Hoje. Teremos essa composição. Osmari corre por fora desse lado, aparece com 4% das intenções de voto. O Osmari é outra pessoa que vem se mantendo estável. Está aí, ó. Né? E é interessante isso, porque o Osmari está no seu segundo mandato de vereador, salvo me engano. Foi suplente no anterior. Isso. Já disse que não compete mais a vereador, tem o desejo de ser prefeito de serviço. Tem aquele estilo diplomata, né? Ele consegue se dá bem com todo mundo, se relaciona, né, bem com todo mundo, tem bom trânsito com todos os partidos. Penetra em todos os bairros, entra em todas as classes sociais. Exato. Então o Osmari também é uma potência, não tenha dúvida, viu? Quem tiver o Osmari como suporte tem um bom suporte, tem uma pessoa que é boa de bairro, boa do voto de bairro, do pé no chão, aquele pé dentro de comunidade. O Osmari faz isso muito bem. Não tem perfil de afrontar, né? Não tem, é um conciliador, enfim. Conciliador, essa é a palavra. Sabino Busanello aparece aí, professor, e fala aí, professor William do PT e o Sabino Busanello ali praticamente na mesma toada, né? Lembrando aí que faltou ainda nessa pesquisa, e por isso eu coloquei que agora há pouco, que essa pesquisa ainda é do mês de março, com os nomes de março, os nomes pós-janela não apareceram ainda. O doutor João Emel também se colocou na condição de pré-candidato, ainda não apareceu na nossa pesquisa, mas vai ser testado na próxima pesquisa do início de maio. Mas me chama a atenção que hoje você tem duas candidaturas do campo da esquerda, Osmar, que se somadas ali alcançam 6% das intenções de voto. Então se coloca numa condição de empate técnico com o terceiro colocado, por exemplo. Que é o Clóvis. Então, para muita gente que acha que não existe o voto da esquerda no município, você está muito enganado. Até porque, professor, a pesquisa realizada tem uma margem de erro de 4% para mais ou para menos, né? É bom lembrar que foi realizada no dia 9 de abril. Sabino continua muito viável do ponto de vista político. O professor William é um elemento que vai, se mantiver a sua candidatura e se for cabeça de chapa, vai incomodar. E eu não digo que vai incomodar necessariamente porque vai arrebentar de voto. Mas é um cara qualificado, inteligente, vai elevar o nível do debate. Num debate, exatamente. Dos debates, né? Vai elevar o nível do debate. Né? E foi um pouco do que aconteceu com o Mattiolo na eleição passada. O Mattiolo é um cara que eu já disse para ele, alguma vez, me surpreendeu. Porque nos debates ele foi muito bem, franco atirador,
absolutamente consciente quando do que todo mundo falava. esperava que ele ia vir com a metralhadora. Ah, tem o PT nas costas, não voto nele, mas todo mundo parou para escutar o Matiolo porque ele foi uma atração. Foi. E não foi uma atração no aspecto negativo. Consciente, engrandeceu o debate. Eu acho que o professor William tem o mesmo papel se mantiver sua candidatura até o final. Essa esquerda, ela deve conversar. Não faz sentido que ela não converse. Bom conversar. Então o PT deve vir com uma nominata, o PDT deve vir com uma nominata. Já tive olhando os dois partidos têm nominatas interessantes. Lembra que coligação é só para majoritária, então na proporcional o partido concorre com ele mesmo. Então não se soma os votos dos partidos de uma coligação. Na coligação apenas é importante para a questão da majoritária do prefeito. Então eu ainda acredito que é muito provável que PT e PDT conversem e que estejam juntos lá na frente. Acho que dessas 2 ou 3 candidaturas, pré-candidaturas, nasce uma com condição de ir lá fazer 10, 12% das intenções de voto, porque a esquerda costuma votar unida. Isso. E aí você tendo uma majoritária forte, você empurra a sua proporcional. Numa pior das hipóteses, poderíamos ter aí 1 ou 2 vereadores. Sem dúvida. Não se descarta, né? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. E é claro, uma briga aí. O Elinho aparece com 1% do PSDB e o João Formento com 1%, professor. Ouvi, viu, Tanaka? Não sei se é verdade. Também gostaria até que o Exil. Eu esqueci. Pois não, Neto Neto do Obras. Esqueci de falar, então. O secretário Neto, 2%. O secretário Neto, ele tem uma situação do Neto que eu acho interessante levantar. Ele aparece com 2%. É o menor patamar que o Neto tem desde o início dessa rodada histórica das pesquisas da Rádio Cidade. Isso se explica porque o Neto, no último ano, ele praticamente não apareceu como candidato. Esse ano, principalmente, né? Em algum momento, inclusive, as pessoas deram a entender que ele tinha desistido dessa condição de pré-candidato. E só agora, quando ele vai ao MDB, ele reafirma que é pré-candidato. Inclusive, muita gente esperava que ele saísse dia 6 de abril para ser candidato a vereador. E eu liguei para ele foi textual comigo. Não, professor, para vereador não vou. Ou eu vou para prefeito ou eu vou para vice. Então, meu prazo é 6 de junho. Então, o que significa? Que o carro do Neto vai para a rua. E Neto bota a Kombi na rua. E ele entra naquela condição também pelo lado da Nilza. Está no lado da Nilza. Como também, se o nome dele aparecer em segundo. Como se aparecer em segundo, está numa condição de vice. Sim. Conversei, eu tenho certeza absoluta que o deputado Emerson não vai ficar chateado e aborrecido comigo, com o que vou falar aqui, mas o próprio Emerson dizia, o MDB nasceu pro protagonismo, o MDB precisa ser protagonista, nós queremos ser cabeça de chapa ou vice. Era ali a intenção do deputado Emerson e eu acho que o Neto vai pro MDB muito pensando nisso, em cima disso. Eu acredito que é uma candidatura que também tende a crescer. 7:17